Imagina um projeto perfeito, sem estresse. Será que existe? Eu tô aqui com o arquiteto Bruno Ortega para detalhar toda essa história de projeto muito, muito, muito bom. Vamos aí, Bruno? Sim, Márcia, mais um projeto perfeito e sem estresse. Eu acho que não existe. Não existe, né? Tá querendo demais. Na verdade, eu acho que é a busca de todo escritório, de todo profissional. É a nossa eterna busca. Sempre aperfeiçoar todo o sistema de desenvolvimento do escritório ao longo de toda a jornada, todos os projetos, enfim, para poder tentar alcançar um pouquinho dessa perfeição, que eu acho que facilitaria e não nos estressaria tanto quanto hoje. E a sua visão do exterior mudou o arquiteto, a forma de condução dos projetos? Muito. Exterior, quando nós falamos arquitetonicamente. Isso, de outros países. De outros países, sim, muito, muito. Eu morei 4 anos fora, tive essa oportunidade de morar 4 anos em um país que me surpreendeu muito, que é o México. Então, a partir daí, eu pude ter uma experiência muito positiva com a arquitetura local, o que abriu demais a minha mente e, desde então, interferiu muito na minha visão arquitetônica, que hoje nós aplicamos nos nossos projetos aqui, né? Perfeito. Bruno, e eu sei que você é especialista nessa questão interior, então eu preciso de saber todos os detalhes, porque a Márcia, ela não tem domínio, entendeu? Eu não sou perita nesse detalhamento, mas conta para o nosso público quais são as sugestões, o que esse Bruno consegue agregar, como é que a gente vai para o perfeito, né? E sem estresse. É muito curioso, porque nós ganhamos ao longo de todos os nossos trabalhos muita notoriedade com os projetos de interiores. Então, foi o meu primeiro contato, o meu primeiro estágio com interiores. Não era uma área que me chamava a atenção, mas me fascinou de uma maneira irreversível. Então, hoje, o que acontece é o quanto nós conseguimos agregar com a nossa expertise em interiores nos nossos projetos arquitetônicos. É algo que influencia muito e positivamente todo o processo de arquitetura, interiores, finalização, decoração. Então, funciona de uma maneira que a gente tem sentido cada vez mais a necessidade dos dois processos estarem sempre compatibilizados e andando juntos. Perfeito. Bruno, e quando você fala dessa integração, o que você recomenda para as construtoras, né? Ou mesmo para empresários, que ele está no processo seletivo de escolher qual é o melhor arquiteto para a condução dessa obra, desse projeto que é o sonho de consumo dele. E você acredita que tem características no ramo empresarial, no residencial? Como que a gente pré-seleciona esse arquiteto? Sem sombra de dúvida, sempre tem. Cada escritório desenvolve, ao longo da sua jornada, características que o tornam evidentemente marcantes, né? Mas tem algo que é muito importante, que é a afinidade. Então, assim como nós temos um médico preferido, um cabeleireiro preferido, nós precisamos ter um arquiteto que tenha a afinidade com aquilo que a gente quer ali representar de uma maneira concreta, porque é ele, somos nós, quem vamos transcrever tudo que está aí de ideias para a realidade. Então, precisa ter afinidade, precisa ter link, precisa ter uma vibe gostosa que una cliente e profissional e se estenda ao longo de todo o caminho. E como foi para o Bruno se posicionar para ser desejado como hoje? Conta para mim. Eu queria me ver dessa maneira. Talvez um dia. Eu queria me ver como desejo de consumo, né? Eu quero ter essa assinatura, eu quero ter uma casa Bruno Ortega, arquitetura. Mas a gente trabalha muito para isso, e é o que eu passo muito para os meninos.
para mim aqui no escritório. Eu não venho de uma família de engenheiros nem arquitetos e não tive um padrinho e nem uma madrinha que pudesse me abrir caminhos. Eu tive um bom estágio, muita força de vontade, e eu descobri logo cedo que realmente o que eu fazia eu amava. Então tudo isso funciona como ingredientes para esse bolo estar assando até hoje e crescendo cada vez mais. Perfeito. Bruno, e assim, essa questão da humildade que você está colocando, que é importante para cada profissional, para que a gente possa melhorar cada dia, né? Você está falando, olha, o bolo está assando ainda, né? Então, conta para mim como que é se posicionar para esse bolo estar assando, porque é uma construção contínua, e você depende de cliente, você depende de mercado, você depende de prestadores de serviço. Como é isso? Porque eu tô voltando lá da busca da perfeição e sem estresse, você percebeu, né? Eu tô percebendo. Eu venho de uma família muito mão na massa, então eu acho que quando você me pergunta isso, automaticamente eu me lembro do meu avô, e eu me lembro dos finais de semana na chácara, onde ele colocava a gente para fazer qualquer coisa. Então nunca nada vinha sem realmente a gente merecer. Então, se nós queríamos trocado pro sorvete, nós tínhamos que ajudar em alguma coisa. Então eu cresci ouvindo algo que para mim foi muito importante, que é: se um dia eu quero mandar, eu tenho que saber fazer. Então eu sempre fui o cara que sempre se meteu a fazer qualquer coisa, menos não conseguindo dar início e fim, mas para poder entender o processo. Então, eu acho que parte disso vem muito da minha criação. Para eu poder trazer isso hoje pro meu business, eu sempre me meti a tentar fazer tudo um pouquinho para poder entender os processos e entender o quanto um pintor leva para poder finalizar o seu trabalho, e o quanto eu posso cobrar da marcenaria se eu quero um trabalho de primeira e uma riqueza nos detalhes. Tudo muito balanceado, mas sempre espelhando muito nas minhas vivências, nas minhas experiências. Então você está reforçando a questão da empatia no ramo empresarial, né? Que você está sempre se colocando no lugar do outro para que isso diminua o ruído, diminua o estresse. É isso? Exatamente. Mas nós lidamos com pessoas, né? Sim. E pessoas não são máquinas. Se máquinas já falham, imagina pessoas. Então, nós estamos finalizando a nossa sala aqui no trio e eu estou uma pilha de nervos. Imagino. Porque já era para nós estarmos aqui. Mas nós tivemos imprevistos com a pintura, por conta de problemas pessoais do pintor. Ou seja, como eu vou me opor a isso? Eu tenho que ter essa empatia. Então a gente está falando de lidar com pessoas o tempo todo. Nós estamos falando de lidar com pessoas que são menos esclarecidas, pessoas que são mais esclarecidas, que são os clientes, pessoas que são ansiosas, pessoas que são muito tranquilas. Então, são pessoas o tempo todo. Eu até acho que nós deveríamos ter tido um semestre de psicologia na faculdade. Da sua fala. Então, eu vou puxar para a inteligência emocional, porque você precisa sempre pegar as ideias, né, os desejos dos seus clientes. E normalmente o alto padrão ele tem uma certa exigência acima do comum, e interpretar tudo isso para colocar dentro do projeto. Como você enxerga isso? O Bruno, a assinatura do Bruno. A assinatura do Bruno é um casamento. A partir do momento em que o cliente me contrata e nós passamos a desenvolver o projeto juntos, é um casamento. Um casamento em que eu me ponho ali no papel de entender quais são as necessidades, os desejos, quais são as expectativas com o projeto. É delicado, é muito delicado. Porque no projeto nós temos, eu não sei, 30, 35, 40 projetos ao mesmo tempo sendo tocados pela nossa equipe. E ali com o cliente é só um projeto. Então eu não posso desmerecer isso de maneira alguma. Mas eu preciso me manter
controlado, porque eu tenho muitos outros projetos que estão na sequência. Bruno, e quando se trata de orçamento, é aquela coisa bem delicada, né? Que às vezes precisa ter muito dinheiro para fazer um projeto legal, perfeito. É isso mesmo? Nem sempre. Nem sempre. É claro que com muito dinheiro, asas da imaginação, a gente consegue alcançar projetos incríveis. Mas me instiga como profissional, quando nós temos um orçamento limitado, a encarar o projeto com olhos mais cuidadosos. Então, no escritório nós tratamos isso de uma maneira muito séria. Muito séria. Porque a gente está falando de valores de orçamento ligados ao metro quadrado. Então, às vezes nós temos clientes que querem construir 450 metros quadrados, mas com budget, com orçamento para 250. Então, isso é muito importante. Em relação à materialidade, em relação ao que a gente vai usar ali de produtos, né, em cada projeto, a gente consegue equilibrar. A gente consegue soluções que se equilibram de uma maneira para poder alcançar um resultado bonito. Mas não significa que eu vou perder a qualidade da matéria-prima. Não. Não. Realmente, eu acho que o que você precisa é de um bom profissional que vai conseguir equilibrar todas essas questões para que você não perca nada em relação ao resultado final. Então, quando alguém fala que vai fazer o projeto por vontade própria e sem uma assinatura de um arquiteto, corre algum risco? Eu acho que sim. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque eu não consigo me dedicar sem um médico. Perfeito. Então, como que uma pessoa que é leiga vai se aventurar a construir? Eu acho que as pessoas, na verdade, confundem muito bom gosto com a expertise de encarar uma obra, de construir. Então, é um trabalho em conjunto. É o que eu falei, é um casamento. Eu preciso do seu bom gosto, porque eu quero que a casa, eu quero que o projeto tenha as particularidades, assim, que você vai se encontrar ali e vai se sentir bem. Mas não significa que você está qualificada a encarar o projeto. E não é se a gente está falando de uma arquitetura, né, de uma construção desde lá da primeira etapa, sozinho. Eu acho algo. Perfeito. E quando você fala sobre os aplicativos, né, que tem vários hoje sugerindo, né, a pessoa ela pode até ter como referência, mas a materialização depende do seu know-how para colocar tudo isso dentro do metro quadrado, é isso? Ou ela pode só copiar e falar compra. Isso vai ser uma grande confusão. Porque... Imagina. O sofá não cabe nesse lugar e aí a janela não vai ser coerente. É mais ou menos isso, Bruno? Exatamente. Eu vou muito linkando nas minhas reuniões e eu vou dando alguns exemplos para os meus clientes entenderem em que casinha cada um se coloca, né? Então é a mesma coisa, mas eu preciso de uma terapia, né? Às vezes eu estou lá confuso, sem saber entender o porquê de eu estar lá. E eu tenho alguém me ajudando. Sim. O que foi muito curioso, na nossa última apresentação, foi uma cliente que me trouxe muitas referências. Nós tínhamos umas 40, 45 referências. É um ambiente só para a casa inteira ou para o escritório todo? Para todo um apartamento. E aí o que aconteceu? Ela não sabia o que ela estava gostando, o que ela estava curtindo, o que daquelas referências mais chamava a atenção. Então, nós reunimos todas as referências no escritório e a gente começou o quê? A buscar identidades ali que se repetissem para poder entender o que agregava em relação ali ao visual e chamava a atenção dela. Quando nós apresentamos o projeto, eu me lembro que ela ficou extasiada com o fato de ter ali tons de madeira que ela curtia, espelhos pela casa toda, uma marcenaria mais clara, que de fato ela não esperava. Então ela esperava encontrar um board de referências, com retalhos. Exato. Diferentes em cada cômodo. Nós identificamos o que é que em todas as referências eram as potencialidades, e dali saiu um projeto com as características e as particularidades
tudo bem voltado para que ela se encontre, para que ela esteja dentro ali do apartamento dela, dentro da casa dela, se sentindo que tudo ali é dela. Não é um copy, não é de alguém, não foi copiada dela. Entendi. E aí isso se torna mais harmônico, né? Eu acredito que isso faz toda a diferença. E o know-how do arquiteto, isso contribui muito para que aconteça toda essa integração, né? Para que mostre a cara do seu cliente, né? A personalidade daquele local. E as escolhas, Bruno, de parceiros, a questão de decoração, o material que você vai colocar dentro desses ambientes, como é o seu olhar? Muito criterioso, muito criterioso. Nós temos muitos parceiros hoje e cada vez mais o mercado oferta parcerias, mas nós temos um volume muito grande de projetos e nós temos parceiros que estão com a gente há algum tempo, que nos cobrem a retaguarda, como eu gosto de brincar. Então são parceiros que são realmente escolhidos a dedo, parceiros que estão com a gente, parceiros que nós não descartamos quando algo dá de errado, né? Sim. Mas que a gente junto encontra a solução, encontra uma saída. Em relação às materialidades, isso já dá assim, boas dicas para quem está nos assistindo. Perfeito. Eu adoro materiais atemporais. Então eu adoro trabalhar com materiais que daqui 5, 10, 15 anos vão deixar o projeto ainda atual. Então eu não gosto de misturar muitos pisos e revestimentos em uma casa. Eu gosto de uma planta mais clean, mais básica. Eu não gosto de uma madeira muito marcada, eu gosto de uma madeira mais suave. São elementos, são dicas. Tons claros sempre vão fazer com que os ambientes pareçam maiores. Nós temos hoje metros quadrados caros, a gente precisa trabalhar de uma maneira que a gente vai fazer um apartamento de 44 metros quadrados pareça de 88 e um de 88 maior. Então tudo isso agregado a uma boa escolha são dicas que são valiosas. Podem ser valiosas. Então, ou seja, eu comprei um apartamento de 42 metros para alocar, para colocar no Airbnb, porém você consegue criar a experiência de 80, 90, é isso? Eu acredito que sim. Temos conseguido impactar os nossos clientes com o resultado final. Ah, que legal. E quando a gente fala sobre sempre quartos, né, é mais particular, você tem que trazer a essência do casal, da pessoa, em banheiros, área de lazer, como é que você sugere? Sempre buscando essa atemporalidade. Uhum. Claro que varia de perfil para perfil em relação aos clientes, em relação aos nossos clientes, mas sempre buscando deixar os ambientes extremamente aconchegantes, extremamente preparados para as atividades que ali vão acontecer. Por isso que é muito importante ter um bom briefing, para poder entender se o cliente é um cliente que adora receber os amigos ou não, se é um cliente que prefere estar no social da casa ou na área mais íntima, e é através daí que a gente vai colocando força. Então, se eu preciso de um quarto mais aconchegante, porque o cliente é mais intimista, ele chega em casa, depois a gente é cansado do trabalho, ele prefere assistir TV no quarto dele, eu tenho que ter um quarto bem gostoso, e não é uma sala gostosa. Então, a gente vai pontuando e a gente vai direcionando, de acordo, claro, com cada caso, cada projeto, mas sempre buscando deixar os ambientes aconchegantes. Eu adoro quando tudo vai para revista, mas eu acho que não é o caminho. As casas têm que ser casas, têm que ser vividas, tem que ter movimento, tem que ter história. Perfeito, a história faz toda a diferença na vida do ser humano, né? A gente não pode descartar ou então ser muito gritante, né? Na mudança, precisa ser gradativo, né? Falando do Bruno, história do Bruno, né? Então, por que o Bruno resolveu entrar na arquitetura? Ai, socorro. Veja bem. Porque pode ser uma inspiração, né, Bruno, para outras pessoas que ainda estão indecisos. Então, olha o que você vai sugerir. Não vou dizer corram, porque eu adoro o que eu faço, mas
A arquitetura surgiu de uma maneira muito sutil. Eu, na verdade, adorava ler, sempre fui muito bom em debater. Então, eu cresci ouvindo as pessoas apostarem que eu seria advogado. Lembro muito disso. Mas a minha parte criativa sempre foi muito forte, sempre gritou muito. Eu me lembro que no meu último ano no colégio, nós tínhamos mudado de casa. Eu estava rabiscando um móvel para a sala. E eu já sabia que a minha mãe tinha uma pegada meio excêntrica, gostava dessa cultura chinesa. Então eu estava tentando desenhar um móvel que pudesse remeter a isso. E um professor viu e perguntou por que eu não seguiria para decoração. E eu sou um garoto de uma cidade pequena, de 30 mil habitantes. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não, eu não vou estudar 4 anos para ser decorador. Eu tive um pouco de preconceito, mas eu entendi, pesquisando um pouco mais, que eu podia, com interiores, sendo um arquiteto, abrir um leque de possibilidades e estar, né, nessa área. Então foi aí que a sementinha foi plantada e eu comecei a ver a arquitetura por outro ângulo. Então você jogou essa crença fora que alguém disse um dia que não poderia investir no ramo da decoração, da arquitetura, né? Isso é muito legal porque você desconstruiu uma vertente, né? E eu entrei nesse assunto, Bruno, porque o mercado hoje ele está cada dia mais personalizado. Então, essa personalização ela só acontece quando alguém consegue interpretar um desejo, um sonho, uma expectativa em realidade. Então, os profissionais que estão cada dia mais especialistas em determinados assuntos, a chance de ter um reconhecimento é grande. Essa é a minha visão, né? Eu não sei se você concorda, mas cada dia mais as pessoas, ao invés de ser generalistas, elas estão personalizando mais a entrega. Bruno, uma dica valiosa. Uma dica valiosa? Sempre pensem em projetos de interiores compatibilizado com o arquitetônico. Os dois têm que caminhar juntos desde o início. A gente está falando de economia de tempo, dinheiro, a gente está falando de sermos mais assertivos, menos estresse, que foi o que a gente começou falando desse início. Não tem como pensar nos dois separadamente, ainda mais quando a gente fala de um arquitetônico. Não estou falando de um apartamento, que é só um projeto focado em interiores, mas quando a gente está falando de casa, que a expectativa ainda é maior, não tem como pensar. O arquitetônico ele deve ser compatibilizado com interiores desde o início. Essa é a minha dica valiosa. Bom, Bruno, gratidão por estar aqui com a gente, por disponibilizar o seu tempo. Foi muito, muito relevante. Agradeço muito. Foi maravilhoso. Foi sensacional, Bruno. É o TrioCast para você.